Então, o Chico César, eu vou usar o Chico César nesse primeiro momento aqui. Poderia usar outros, mas eu vou usar o Chico César porque foi o primeiro contato que eu tive com alguém que tinha uma certa noção de semiótica. E ele fez algumas canções pensando a letra um pouco sendo trabalhado com a semiótica. Então ele fez essa fusão, talvez esse equilíbrio entre uma letra e Sahariene, ela é um mix plane, né? Uma colagem de referências, tá? E essa colagem de referências ela é simplesmente fascinante. Deixa eu primeiro... Como já tem o áudio aqui, eu vou colocar. Não sei se vai dar para escutar. Ele cria dois tempos, ele cria duas camadas sonoras, tá? Ele sabe que ele vai criar essa tensão. Ele vem levinho. E quando ele faz esse movimento aqui, ó, deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Ele vai na nota, né? Ele vai mantendo. Não vou explicar musicalmente, eu não conheço bem. Ele mantém uma camada. Quer ver? Não, tem essa hora aqui. Quer ver? Ó. Bem, esse momento aí que ele faz esse riff aí, né? Esse acorde é muito importante pra gente, porque ele vai dizer pra gente, olha, eu tô no nível baixo, tenho nível cima. Eu sei que nível que eu tô, né? Eu tô mantendo esse nível, eu crio contraste. Eu crio um contraste para cima e volto, tá? Ou é o que a música espanhola faz um pouco, é o que as músicas de origem basca fazem, tá? É o que a própria moda de viola brasileira faz, a moda de viola lá nas origens espanholas e portuguesas, ela faz isso, tá? Então, é uma técnica que, pra gente, para semiótica, é mais importante a gente entender essa tensão e significação. Ele cria se a gente pegar, a gente vai tentar construir um sistema aqui, a letra, e aí a gente vai analisar a discursividade para entender o ambiente que ele constrói. Então ele pega aqui, estive pensando em você, o que a gente vai fazer? Catar feijão. A gente vai tentar encontrar aqui signos que nos levam a alguma identidade. Então, o semioticista está procurando a canção artística, ela é peças de um quebra-cabeça soltos. São vários quebra-cabeças que estão aqui. A gente tem que encontrar as peças dos quebra-cabeças para montar os quebra-cabeças diferentes. Tá? Então, uma boa canção, elas são vários quebra-cabeças jogados. Então, a gente tem que encontrar os signos que faz parte de sistemas próprios. Então, vamos lá. Então, ele coloca aqui. Estive pensando em você. Esse você fatalmente dá ideia para gente de poema sentimental, porque a tradição clássica da canção é ter um eu, um tu, né, que é esse indivíduo de quem a gente está falando. Porque o artista ele sempre está falando por um eu discursivo secundário, por um possível ouvinte. Aí ele começa. Uma foto junto a uma fonte, congelada pela câmara, água de beber camará. Então a gente tem aqui câmara, né? Tem fonte, a roupa leve, lembrança de neve, gelo seco no sertão. Aqui uma brincadeira semiótica perfeita. Então ele vai trabalhar dois campos de expressão. Ele vai trabalhar o sertão seco, gelo seco. Ele trabalha semanticamente aqui, não sei se vocês gostam de semântica semiótica, eu sou meio apaixonado, então vamos brincar aqui. O que é feito de sentido que ele construiu aqui? Ele pegou o seco, ele tem uma relação conjuntiva com o sertão. O gelo seco tem uma relação conjuntiva porque existe gelo seco das geladeiras. Só que o gelo não casa com o sertão. Semanticamente, eles são inimigos. Gelo no sertão. Mas o que ele faz? Ele faz o quadrado semiótico, ele faz o contraditório do contrário. Então, olha só, se seco e sertão são conjuntivos, gelo seco é conjuntiva sertão. Então, gelo passa a ser conjuntiva sertão.
Ele cria um efeito semântico muito legal. É como se eu falasse assim, me dá uma maneira de eu fazer gelo ficar parceiro semanticamente de sertão. Opa, gelo seco no sertão. Que brincadeira aqui maravilhosa. É claro que essa brincadeira é intuitiva do compositor. A mente dele não planejou dessa forma. A mente dele simplesmente ela articulou isso no campo, né? No campo das palavras que ele tinha à disposição. Ele trabalha com essa colagem, unindo semanticamente por vários processos. Esse processo eu achei sensacional, um processo semântico. Um outro processo que o Chico César usa é esse processo de composição do refrão. Porque o refrão, como eu disse para vocês aí que for trabalhar a canção, o refrão é tudo. O refrão é tudo. Porque é no refrão que a gente vai entender a chamada da canção. Então, esse Sahariene, ele entra como um lamento. Tá? Esquecendo a semântica da Sahariene. Então, musicalmente, ele entra como um lamento. A música é como se fosse um lamento. Então, é uma música disfórica. No gráfico semântico, semiótico, da semiótica das paixões, Sahariene é disfórica, jogando para o disforismo. Ela não é uma música eufórica, jogando para o grau positivo da entonação. Claro que tudo isso tem um objetivo. Ser disfórico não é demérito. Ser disfórico é recurso. Nunca pensem nisso. Eu vejo que tem gente que fala assim, eu não gosto de escutar essa música, ela é muito triste. Perfeito. Concordo. Agora entenda, o cara não fez aquela... Ali é um recurso para te chamar a atenção, é um recurso. Né? Tem uma música que fez muito sucesso nos anos 90 e começo de 2000, que é do Radiohead. A música chama Fake Plastic Trees, né? Falsas árvores de plástico. E ela foi usada na campanha da síndrome de Down. Não sei se foi síndrome de Down. No começo de 2000. Fake Plastic Trees. Quer ver? Essa música, muita gente fez uma enquete para dizer que ela era triste e tal. Foi considerada triste. Eu lembro, achei uma coisa muito interessante, que as pessoas fizeram uma enquete, né, de pessoas que gostavam ou não gostavam e diziam que a letra era triste. Na verdade, pessoal, não é questão de tristeza. Isso aqui foi um sucesso tremendo, pessoal. Eu estou projetando ela para vocês porque ela usa uma linha disfórica, tá? Ela usa uma linha disfórica. Dá para ver que tem uma isotopia aí da borracha, né? Bem, mas já deu para a gente captar. Já deu para a gente captar um pouco o que eu chamei desse tom disfórico e tom eufórico, tá? Isso é uma nomenclatura que dá para a gente usar com os alunos, que eles conseguem entender. Mas é importante eles entenderem, porque eles vão falar assim, professor, bota uma música mais alegre. Professor, coloca uma música não sei o quê. Então, é bom que o aluno fique entendendo que isso são recursos, né? Que o recurso sonoro... ele é muito importante. Então, a disforia, ao contrário do que a gente pensa, é simplesmente um mecanismo de conectividade com algum tipo de sentimento. E aí eu vou dar uma explicação para vocês do ícone. O ícone. Há duas maneiras da gente se conectar, né? Nessa tabela do Claude Zilberberg, de negatividade e positividade, não é negatividade e positividade no sentido que vocês estão pensando de juízo de valor. Tá? Na verdade, eu estou falando aqui para vocês no sentido de o eufórico e disfórico, que é abordado pela semiótica das paixões, é no sentido da disforia ser um recurso que se conecta com algum aspecto teu. É como a criancinha que vai comprar doce, né? Doces devem e obrigatoriamente devem ser coloridos, porque o doce ele conversa com a criança pela cor. Muito mais do que pelo sabor. E as cores conversam com a gente. Nós temos um diálogo muito franco com as cores. Tá? Nós temos um diálogo com as formas. Parte do nosso corpo nos domina. Parte do nosso corpo é autônomo. E é uma parte que a gente não consegue, é a parte do ícone. A iconicidade das coisas nos contamina. A paixão que a gente tem por uma cor, a paixão que a gente tem por formas. A paixão que a gente tem por determinados sons, por determinados cheiros.
essa comunicação ela não está no nível racional da cultura. Ela está no nível oculto, no nível mais do que a gente vai chamar de interpretante dinâmico. Ela se conecta com a gente. Então, quando eu uso recursos disfóricos, eu estou simplesmente lançando mão de uma conectividade onde o receptor ele vai se conectar ali pela disforia. Né? A música é triste e tal. Então, a gente tem que tomar cuidado para o aluno não subverter o sentido da música. Porque é triste, bota a música animada, como se a música animada fosse mais positiva do que essa música. Então tem que tomar muito cuidado. É uma tarefa que nós temos como professor de tomar cuidado. Né? E, bem, então o Chico César ele vai fazer isso. Ele vai trabalhar aqui também com... e aí tem um elemento que eu acho semioticamente muito, muito interessante. A gente... a gente busca dentro de letras, né? A gente busca elementos que são categóricos, né? Então eu vejo aqui, esses curdos me chamam muita atenção, porque esses curdos eles dão para minha leitura, para a leitura do Rômulo, tá? Eles dão para mim um feedback quando ele diz aqui, de aqui de onde estou, diante da televisão sem som. Então ele está se colocando numa posição enquanto agente distante do cenário que ele está fazendo. Ele fala, posso ouvir e ouço o alarido, o barulho, surdo dos curdos. Esse surdo eu acho sensacional, porque ele está na televisão sem som. Então, eu acho que ele dá uma característica semântica. O Chico César ele é muito inteligente, ele pega essas adjetivações semânticas e contamina a palavra do lado. Essa contaminação semântica. O que é uma televisão sem som? Né? Imagem, né? Imagens ali. Que contexto semiótico a gente tem de uma televisão sem som? Aí ele diz, posso ouvir. E aí ele vai trabalhando com a mesma técnica do gelo seco. Ele chama a palavra, chuta ela. Chama, chuta. Ele traz palavras semanticamente impossíveis. Como é que eu posso ouvir, né? Se a televisão está sem som? E aí ele diz, surdo dos curdos. Então ele reitera, ele modula, né? Sinto o cheiro de carne humana assada. E a morte assídua, promíscua, conspícua e tão pouco asseada. Aí ele vai, Sahari, né? Aqui ele faz um trabalho... A gente vai chegar onde eu quero chegar. Então a gente ficou aqui com essa questão do curdo. Eu achei impressionante isso. Essa informação que ele tem dos curdos. Eu achei essa estrofe aqui uma estrofe interessante. Aí ele vem falando da morte assídua, promíscua, conspícua. Ele fez uma brincadeira aqui que a gente vai chamar de paranomásia, tá bom? Então isso aqui não é da semiótica, mas a gente ama, que é a paranomásia, assídua, promíscua, conspícua, que é a assimilação das palavras pela sonoridade. A gente aproxima as palavras pela sonoridade. Tá? Não quero ir muito rápido, mas é que quando a gente está analisando, a gente fica meio... Que é isso que está aparecendo coisa de bicicleta aqui? Bem, é melhor aparecer coisa de bicicleta do que Viagra aqui, né? Então deixa aqui quietinho, fica aí. E aí, a gente tem... Tá, voltou a aparecer outra coisa ali. A gente tem ali duas situações aqui diferentes. Quando a gente tem uma aproximação semântica, né, em qual eu disse aqui, gelo seco no sertão, ele aproximou o gelo do sertão, que processo maravilhoso, porque ele incluiu o gelo seco aqui. Essa inclusão do gelo seco foi fantástica, porque ele incluiu o gelo no seco, ele fez uma ponte, né? Ele tem um termo, então ele chamou. E aqui é uma paranomásia. Então, o que é a paranomásia? Assídua, promíscua, conspícua, além de ser uma enumeração, uma gradação, usando palavras parecidas sonoramente. Tá bom? E aí ele vem aqui, Saharian, esse aqui é o refrão. Talvez, na minha humilde opinião, o tom que ele está colocando aqui, acredito eu, esse Saharian é o que a comunicação com a melodia. É onde se conecta. Claro, tem outros pontos onde ele faz malabarismos para cantar, né? Saravá, saravoga, quem te escravizaurou, que fez Beirute, fez ao rio, a teia de aranha mide, me dá conforto e arrepio. Puta merda, lascou, ele fez muito redondo isso aqui. Difícil de fazer.
essa estrofe. Essa estrofe é difícil de fazer, não é fácil essa estrofe, porque eu vejo uma função poética muito forte aqui, eu vejo a função do conteúdo aqui. Então, Sahariene, Sahariene, para mim é meu mantra, é meu recurso hipnótico, é meu recurso simbolista. Saharie, tá? Ó que beleza. Saharie, tá vendo? Né? Claro que minha voz é muito melhor que a do Chico César, né? Óbvio que deveria eu que estaria cantando, mas como não sou. Então, esse sa... Exatamente, esse lamento. Perfeito, a palavra certa é essa. Esse lamento, e aí a gente tem que buscar o lamento, porque aí ele vai trazer para a gente os elementos do Oriente Médio, ele traz o Beirute, né? Esse Beirute, quando eu fiz a leitura, me fortaleceu muito essa ideia do Oriente Médio, dos curdos, da televisão, né? Desse recorte desse recorte do sujeito actante, que é esse. Exatamente, o que lembra o Rapa, no Paz Sem Voz não é paz, é medo, né? Porque, sim, exatamente, né? Perfeito, exatamente. Esse surdo, então, ele é um você vê como é que é legal, porque ele foi chamado aqui para atender o sem som e o ouvir, mas na verdade o funcionamento semântico dele ele está contaminando os curdos, exatamente. Então, olha que interessante, a gente começa a perceber esse movimento de chamar palavras para umas se contaminarem as outras semanticamente. Esse conceito semântico vocês vão encontrar muito lá na Semântica Estrutural do Greymar, no livro de 78. É um clássico. Ele vem trazer as noções de sema, semema, semantema, lexema. Toda a estrutura da semântica semiótica francesa, você vai ter lá. Então, ele vai trabalhar muito isso, com essa contaminação de semas. O surdo contamina de semas o curdo nesse ponto mesmo, né, de justamente não ter perfeito, exatamente. E aí a gente vai ter uma chave, o que eu acho que diferencia o Chico César, né, de algumas letras, é que ele mantém uma coerência. A temática ela não morreu. A temática aberta aqui, tá, em cima, a temática aberta aqui em cima, ela é concluída aqui. Então, ele não se perde no circulóquio. Ele mantém uma coerência, ou seja, ele pega a bola e vai até o fim com a bola. Ele não muda a temática, que é justamente uma das partes mais fortes. O carneiro sacrificado morre. O que eu acho humildemente, uma relação com os curdos e com essa movimentação religiosa, né? Da doação total à religião cegamente. Então ele diz: o carneiro sacrificado morre, o amor morre, só a arte não. Então, essa parte ele vai dialogar aqui em cima, né? Eu acho que quando pensa nos curdos, em toda a questão da briga do Oriente Médio por questões religiosas, né? Por leituras lá do Alcorão e tudo mais. E ele vai mencionar isso. E aqui eu acho bonito que a gente percebe a questão religiosa, né? Tá vendo? Ó, Saravá e Sara. São símbolos, são dois símbolos aqui. Uma de matriz africana, outro de matriz judaica. Saravá e Sara. Vaughan. E aí ele inclui a arte, a Sarah Vaughan. Né? A cantora de blues, a cantora de soul music, né? Mais blues, né? Jazz, né? E aí ele falou que quem te escravizarou? Achei sensacional porque ele criou um metaplasmo, né? Um metaplasmo por aglutinação. A Sarah Vaughan. Isso. E a Sarah Vaughan é uma cantora negra. Então a referência musical aqui, né? A teia de aranha midi me dá conforto e arrepio, fazendo uma referência à cultura. Então, assim, do ponto de vista discursivo, a gente tem aqui justamente vários recursos discursivos fortes numa canção, vários, muito fortes, tá?
assim como a paronomásia, a contaminação semântica, né? O trabalho visual também que tem, alguns signos mais fortes, então muitas referências, e um desfecho poético temático, uma tematização. E aí eu acho legal, se vocês também, uma coisa que é importante, se vocês quiserem conhecer mais a teoria da figurativização e da tematização, é que eu sempre falo que uma teoria muito legal, eu acho que seria do Fiorin, tá? Que ele vai trabalhar o seguinte: a tematização aqui desse poema, a gente poderia dizer que a tematização é o quê? Questão religiosa versus conflitos, arte, né? O poder da arte, a tristeza em relação à temática dos conflitos, né? Que mais? Um juízo de valor sobre o embate entre a arte, a religião e o amor, né? A efemeridade das coisas e a arte permanece. Essas são tematizações. As figurativizações é os recursos que ele coloca aqui, é o que ele trabalha. Então ele usa aqui, por exemplo, provavelmente ele criou esse termo sahariene, tem que fazer uma reminiscência do que seja. Ele trabalha com a visão do sertão, ele trabalha um pouco com questões oxímoros, né, que são oposições neve, gelo, roupa leve, tá? Então ele trabalha aqui também com noção de mídia, noção de informação, ó, televisão, internet, né? A escravidão, né? Ele fala aqui. Então, assim, é um poema rico e que... Poema não, uma letra rica e que casa muito bem, né? E que, de certo modo, ela casa muito bem com a melodia, né? Com a forma como ele canta e a forma como ele vai dar esse tom dramático aí da disforia mais negativa.